passeios não estão proibidos, mas é importante lembrar que não é um passeio de diversão, né? É simplesmente uma saída à rua para fazer as necessidades. Então, ser o mais breve possível. A gente recomenda que o animal seja acompanhado somente por um tutor, né? Evitando a aglomeração de pessoas e a presença das pessoas na rua. O animal sempre conduzido com coleira e guia. É importante evitar que ele tenha contato com as áreas do ambiente além das patinhas. Então, não deixar que role na grama, que encoste no muro, que se esfregue no poste, essas coisas, evitando ao máximo o contato das outras partes do corpo com a rua. Acontece em SP. Edição especial Coronavírus. O isolamento já é uma realidade. Estamos todos em casa há vários dias. Algumas pessoas continuam indo trabalhar, claro, mas quem pode tá ficando em casa, com a família, com os pets. Essa situação tem sido um desafio. A restrição de passeios e de brincadeiras ao ar livre também pode ser muito desafiadora para os nossos bichinhos em casa, né? E a gente precisa encontrar algumas alternativas para mantê-los em atividades saudáveis. Além disso, locais onde o espaço é reduzido precisam de atenção e cuidados especiais para deixar essa nova rotina menos traumática possível para os nossos companheiros. E para conversar sobre esse assunto, sobre os cuidados com os nossos animais, nós vamos conversar hoje com a Thelma Rocha Tavares, que é veterinária da Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico. Eu sou a Juliane Freitas. E eu sou o Anderson Faria. Está começando mais um com Acontece em SP. Obrigado, Thelma, pela presença. A gente fica muito feliz de ter você aqui batendo esse papo com a gente. Eu já vou fazer a primeira pergunta. E eu acho que quando começou toda essa situação de pandemia que a gente está vivendo, quem tem animal de estimação ficou bastante preocupado sobre a possibilidade dos nossos animais de estimação serem infectados, né, com a Covid-19. Existe essa possibilidade? Isso é possível de acontecer? Bom dia, Anderson. Bom dia, Viviane. Inicialmente, realmente, todo mundo tem essa dúvida, mas ainda não há nenhuma evidência científica da participação de cães e gatos na transmissão do coronavírus. Os pesquisadores estão avaliando, estão acompanhando, mas até o momento não tem nenhuma comprovação da participação dos animais na doença. E Thelma, como que nesse momento essa mudança de rotina nossa também afeta os animais nesse sentido deles não terem mais os passeios e atividades ao ar livre? Embora nesse momento para os animais acabe sendo melhor do que a rotina habitual, né, que eles têm seus tutores dentro de casa, dificilmente eles vão entender o que está acontecendo, né, e eles deixam de sair para a rua. Então, o principal impacto que a gente tem é no ganho de peso. Então, tem que ter uma atenção especial na alimentação, evitar o uso excessivo de petiscos, né, controlar mesmo essa dieta, para que eles não terminem a quarentena obesos, como muitos humanos estão tendendo a acabar. Além disso, eles podem sim ficar um pouco mais estressados por redução de atividade, e a gente tem que observar se eles estão se adaptando bem a essa nova rotina ou não. Alguns animais podem ficar um pouco mais apáticos, né, por não participarem, por não saírem, e alguns mais agressivos, mais estressados. Então é importante ficar bem atento a isso. E você comentou agora sobre essas situações onde o animal pode desenvolver algum tipo de comportamento no sentido de ficar estressado ou de ficar mais agressivo. A gente pode afirmar, então, até para as pessoas conseguirem identificar quando que isso está acontecendo, que esses são os principais sinais de quando essa quarentena, esse isolamento está afetando os nossos animais, né? Ou existe mais algum, por exemplo? Na verdade, sim. O que a gente tem observado é que a maioria dos animais está melhor pela presença dos tutores, mas alguns, pela questão do passeio, têm ficado mais apáticos. É o sinal mais comum hoje em dia, né? Que os animais ficam apáticos por não terem atividade. Mas a gente tem aqueles que estão mais ansiosos, latindo demais. A ansiedade também pode se manifestar por lambedura das patas, né? Por inquietação.
Então, nesse sentido, dá para ir acompanhando o comportamento do animal. Muitos animais de estimação, acho que especialmente os cachorros, eles têm um hábito de fazer as necessidades fora de casa, né? Não faz xixi dentro de casa e aí o dono precisa levar para a rua. Nesse caso, como que a gente pode adaptar essa rotina com essa recomendação de não sair? É isso. Os passeios não estão proibidos, mas é importante lembrar que não é um passeio de diversão, né? É simplesmente uma saída à rua para fazer as necessidades. Então, ser o mais breve possível. A gente recomenda que o animal seja acompanhado somente por um tutor, né? Evitando a aglomeração de pessoas e a presença das pessoas na rua. O animal sempre conduzido com coleira e guia. É importante evitar que ele tenha contato com as áreas do ambiente além das patinhas. Então, não deixar que role na grama, que encoste no muro, que se esfregue no poste, essas coisas, evitando ao máximo o contato das outras partes do corpo com a rua. E aí, no retorno, é importante lavar as patinhas com água e shampoo para cachorro, ou shampoo sabão neutro, e secar bem. Porque como a gente vai aumentar a frequência de lavagem das patas, a gente também não pode permitir que fique úmido, que poderia dar um probleminha de pele pela umidade. Então, adotando esses cuidados, o animal não vai trazer o vírus para dentro de casa, né? Que é o nosso maior receio. A gente comentou na introdução aqui do programa, né, sobre apartamentos. Então, agora que as pessoas estão mais tempo em casa, de repente o espaço que já é reduzido, ele acaba ficando ainda menor, né? Porque os donos estão o tempo todo ali dentro do apartamento com o seu cachorro, gato, enfim, seu animal. Para essas situações, quais são as alternativas? De que forma as pessoas podem manter os animais em atividade onde o espaço ele é um pouco mais reduzido? As atividades físicas mesmo acabam ficando restritas, né? Alguns apartamentos permitem que você jogue bolinha, que você faça uma interação física, mas normalmente não, né? No espaço reduzido a gente tem mais aqui direcionar para as atividades lúdicas, mentais, né? De entreter mesmo o enriquecimento ambiental para evitar o estresse, evitar a alteração de comportamento. Então, as principais formas de enriquecimento ambiental são brinquedos próprios, né? Que tem já desenvolvidos para os animais, para os cães e gatos. Mas se for necessário fazer alguma coisa caseira, geralmente a gente usa uma forma de liberação lenta do alimento. Então, colocar uma garrafinha com buraquinhos e a ração dentro, para que ele se entretenha enquanto ele se alimenta. Né? Às vezes, ossinhos próprios para cachorro também podem ser usados para desestressar, para aliviar. Coisas improvisadas, mas que estimulem a interação também com o proprietário. Então, o proprietário brincando mesmo com esse animal vai desenvolvendo atividades, né? Nesse período. Uhum. Agora falando um pouco aí sobre a COSAP, fala um pouquinho pra gente como que está o funcionamento de vocês. Acho que talvez primeiro explicar um pouco quais são as atividades, né, que vocês realizam e como que vocês estão funcionando agora nesse período de isolamento. A COSAP é responsável por todas as políticas públicas voltadas ao animal doméstico no município. Com a pandemia, a gente teve suspensão de algumas atividades que resultavam em aglomeração de pessoas. Então, o programa de controle reprodutivo, que é da COSAP, que são os mutirões de castração, as castrações em clínica. Hoje, a gente tem a suspensão dos mutirões por causa da aglomeração. Eram 250 animais num dia, né? Então, um acúmulo grande de pessoas teve que ser suspenso. Mas as castrações em clínicas continuam. Então, hoje a gente está atuando só com essa frente. Outra atividade que teve impacto foi a adoção no Centro Municipal de Adoção, que funciona de segunda a sábado, mas por conta da pandemia, as pessoas que estavam em isolamento sem trabalhar começaram a frequentar mais o Centro de Adoção como passeio, né, como uma opção de distração. E aí a gente observou um aumento muito grande do afluxo de pessoas aqui no Centro de Adoção e teve que suspender a visitação direta liberada. Então, hoje a gente está atuando com
um pré-cadastro, né? As pessoas que têm interesse em adoção conhecem os nossos animais no site e, tendo realmente interesse em alguns dos animais disponíveis, entram em contato com a gente por telefone ou por e-mail. Aí é feita uma triagem para avaliar, né, se é compatível o animal que a pessoa tem interesse com o perfil da família, e é agendada a visita de somente um representante da família por vez. Aí faz a visita normalmente, temos a adoção, questionário de adoção, e tendo realmente a compatibilidade, é concluída a adoção. Na próxima semana, a gente pretende colocar no portal 156 também esse serviço de adoção, no pré-cadastro. Então, as pessoas já vão poder colocar todos os dados, ou fazer o upload de documentos, e quando vir somente para adoção mesmo. Então, as pessoas estão se adaptando, mas a gente tem observado que tem aumentado o número de pessoas que estão fazendo essa inscrição e estão vindo agendadas, né? Legal. Isso é bem bacana que você comentou, porque tem todo esse aspecto de que o animal é um grande companheiro, né, do dono, o cachorro. A gente tem sempre essa percepção e de fato são. Eu acho que é bem interessante você comentar sobre esse aumento do número de adoções. Eu queria saber, você explicou sobre esse passo a passo, em média demora quanto tempo para a pessoa ela ter o interesse em realizar a adoção até ela sair com o animal? Esse processo todo demora quanto tempo, mais ou menos? Para cães e gatos, o processo depende mais da pessoa do que da gente, né? A gente tem o atendimento para adoção de segunda a sábado. Então, a pessoa manifestou interesse, no mesmo dia já vai ser feita essa triagem telefônica e, sendo confirmado, né, agendado até para o dia seguinte, se a pessoa tiver disponibilidade. E aí, ela, no mesmo dia que ela vem, ela já sai, já adota, conclui a adoção e sai com o animal. Para grandes animais, que a gente tem também, né, cavalos, porcos, aí a adoção já é um processo um pouco mais demorado, também depende mais da pessoa do que da gente, mas que ela precisa ter o cadastro prévio da propriedade e depois agendar a entrevista, aí sim ela conclui, faz o GTA e conclui a adoção. Aí, dependendo dela, pode ser concluído em até uma semana. Eu queria fazer uma pergunta a respeito da saúde do animal mesmo, né? A gente falou aqui sobre passeios e tudo. Existe a gente não sabe ainda exatamente quanto tempo que a gente vai ficar nesse distanciamento social. E aí pode surgir a necessidade, um cachorro ou um animalzinho está fazendo algum tratamento específico ou precisar sair para tomar suas vacinas. Como lidar com esse cuidado periódico nesse período em que a gente não recomenda tanto a saída de casa, tem que manter alguns cuidados especiais também nesses casos específicos? O atendimento veterinário é considerado uma atividade essencial, não foi suspensa, né? E deve ser tomados os mesmos cuidados para todas as pessoas que saem na rua ou quando a gente sai com passeio. Então, buscar levar nas datas agendadas de vacina ou quando há necessidade mesmo, quando o animal está doente, não dá para deixar ele sem assistência, né? Mas eventualmente alguma coisa mais simples pode ser resolvida com mais calma, né? Não precisa sair, levar desesperadamente para o hospital, agendar a consulta, porque aí as clínicas estão sendo orientadas também a realizar os agendamentos separadamente. Quando for levar o animal, levar somente um tutor, acompanhar o animal, permanecer o menor tempo possível na rua e, quando retornar, adotar as mesmas medidas de orientação para o passeio, né? A higienização das patas, a higienização da coleira, que eu esqueci de comentar, é importante também, né? Mas não deixar de ter os cuidados com a saúde do animal. Isso é muito importante. Mais uma pergunta que me ocorreu aqui dessa questão da higienização, a questão já até cheguei a ver isso em alguns lugares, a questão da lambida do cachorro, carinho com o cachorro, não tem necessidade de mudar nenhum hábito, né, por causa do coronavírus.
Não tem nenhuma comprovação de que ele possa transmitir pela lambida. O que a gente evita, né? Se a pessoa adotar as medidas de higiene quando ela retorna da rua, a questão de higienização das mãos antes de mexer com os animais, porque eventualmente a gente pode, a gente colocar no corpo do animal alguma coisa. E as pessoas doentes, é recomendado que não tenham o contato próximo com os animais, para que eles não sejam fômites, né? Eles não carreguem o vírus na pelagem, né? E não pela transmissão do próprio animal, mas para que eles não atuem como fômite. Então, as pessoas doentes devem evitar o contato com outras pessoas e também com os animais, o contato próximo do corpo, né? Uhum. E sobre a alimentação, que você comentou numa resposta agora há pouco também, tem toda essa necessidade de manter os cuidados com a alimentação dos animais. Se você pudesse explicar para a gente como que funciona esses cuidados com a alimentação, o dono, se ele continua com o mesmo tipo de ração, ou ele altera o período de dar essa comida para os animais, partindo do princípio de que tem essa mudança de rotina, né? Ele pode estar se movimentando mais, ou se movimentando menos. Em relação à alimentação, você pudesse explicar para a gente todo esse processo? Na verdade, depende muito do estado, do esporte corporal do animal. Animais que têm uma atividade intensa, provavelmente ficando restritos, vão começar a engordar. Então, se eu tenho uma quantidade de ração que eu forneço, a gente sempre deve seguir a recomendação do fabricante em relação ao quantitativo. Eu forneço essa quantidade habitualmente. O animal diminuiu a atividade, começou a engordar, tem que controlar a quantidade fornecida. Mas hoje o que a gente tem mais frequentemente é o fornecimento dos petis, né? Principalmente a pessoa estando em casa, fica um pouco mais tentador dar tudo que você está comendo, dar mais bifinho, mais petiscos próprios, né? Então isso pode piorar a questão do ganho de peso. Então, restringir bastante, se for para dar petiscos naturais, legumes, né, coisas que não engordem, e a quantidade de ração vai sendo controlada de acordo com o ganho de peso mesmo. Restringir, né, não aumentar, isso é essencial, não aumentar o fornecimento de alimentos, mas, se necessário, reduzir um pouco a quantidade. Não tem necessidade de alterar a ração, até porque quando você altera pode ter uma necessidade de adaptação do animal, né? E pode ter uma diarreia, aí tem que levar no veterinário. Então, evitar alterar questões da dieta, mas ir controlando mais pelas quantidades mesmo. Aproveitando aqui falando da alimentação, acho que pode ocorrer também quando tem mais gente em casa, talvez perder um pouco do controle da alimentação do animal, né? Eu já dei a comida, aí o meu filho vai lá e quer dar uma bolacha que ele tá comendo, quer dar também. A gente pode criar uma rotina diferente, uma observação diferente para organizar em casa como é que vai ser essa alimentação do animal. E também, se você puder falar um pouco aí do que a gente deve tomar cuidado do animal não comer, né? De repente, nesse caso, que tem uma criança em casa e quer dividir a bolacha de chocolate com o cachorro, né? O que a gente tem que tomar cuidado que realmente os animais não podem comer? Então, essa questão primeiro, né, de várias pessoas, tá? As pessoas têm realmente essa tendência a ficar com dó do animal, dar mais alguma coisa, mas tentar manter a rotina anterior, né? Se antes era só a mãe que comia a comida, organizar que tenha realmente aquele responsável, até porque ele está em casa, né? Não vai faltar, o outro não precisa substituir. Então, criar a rotina de que um seja o responsável ou que tenha uma regra de alimentação. De padrão, né, via de regra, os animais não deveriam comer alimentos humanos, né, deveriam comer alimentos próprios, mas a gente sabe que tem bastante gente que gosta de dar, então, eventualmente, se der uma fruta, evitar as frutas cítricas, uvas, são tóxicas para os cães, chocolate nem pensar, né, bolacha, chocolate, tudo isso realmente faz muito mal para os animais. Mas evitando todos esses alimentos humanos, ou eventualmente dar uma cenoura, isso pode, né? Dar cenoura, chuchu,
mas não é geralmente o que as pessoas gostam de dar, né? Gostam de dar as coisas mais saborosas e que o cachorro pede mais. Mas evitar tudo isso para não ter problemas aí. Perfeito. Sobre essa questão dos passeios com os animais, ou de repente para fazer uma necessidade, né, os que fazem fora, você pontuou muito bem na sua resposta que é necessário cuidado para que esse animal não encoste no muro ou num poste, né, em relação ao pelo. Mas isso pode ser difícil às vezes, né? É um animal que é mais agitado. Nesses casos onde há esse contato, qual deve ser o cuidado? Tem que dar banho quando chegar? Ou a questão do álcool em gel também, eu vi muitas pessoas perguntando sobre isso, né? Se o cachorro pode receber o álcool em gel, passar nas patinhas, como que funciona caso exista esse contato que a gente pede para ser evitado? A higienização com álcool gel não é muito simples nos cães, né? Nos cães e gatos. O ideal é que não se utilize, até porque para higienizar a pelagem com álcool em gel dificilmente seria eficiente, né? A gente não consegue passar adequadamente nos pelos. Eu não posso dar banho no cachorro todos os dias, né? Dificilmente a gente consegue manter a pele seca. O pelo a gente seca, mas a pele não. Então, se acontecer alguma coisa específica, um dia acabou rolando muito, né, uma situação específica, aí até pode dar o banho em casa, que é mais difícil, nem todo mundo tem esse hábito de dar banho em casa, mas proteger bem o vídeo, secar bem. Mas também pode fazer uma higienização com lenço umedecido para tirar o excesso, né, de sujidade, quando voltou da rua, pode ser aplicado um lenço umedecido e secar bem depois com a toalha. Mas evitar, né? Tudo que puder, se o animal está contido na coleira, em tese você consegue manter a maior distância possível do muro, da grama, né? Não permitir mesmo que deixe e role. Falando aí sobre o banho, me surgiu a curiosidade aqui. Realmente, muita gente não tem o costume de dar o banho nos animais em casa, né? E também não, nesse momento não quer levar. Inclusive, eu acredito que até os pet shops não estão abertos para banho mesmo, né? Como que eu posso fazer a higienização do meu bichinho em casa e de quanto em quanto tempo isso realmente é necessário? Se eu tinha o costume de dar um banho no meu cachorro toda semana num pet shop, eu posso estender esse tempo que ele vai ficar sem tomar banho? Como que isso funciona? Então, realmente os pet shops estão fechados para banho em tosa, né? Não está acontecendo. E isso tem sido um desafio para os tutores que não tinham a prática de dar os banhos em casa. Os banhos sempre são recomendados conforme a necessidade, né? Não existe uma periodicidade fixa para banho. Então, se ele diminuiu as atividades externas, talvez e provavelmente ele esteja menos sujo, tenha menos necessidade de tomar banho. Mas isso tem que ser acompanhado de acordo com a necessidade. Se o animal está realmente sujo, dá os banhos em casa, dando todos os cuidados para que ele não fique com a pelagem molhada, com os ouvidos, né, não entre água no ouvido. Mas também dá para aumentar a frequência de escovação, que isso diminui a necessidade de banho. O animal com pelo longo, se você escova com mais frequência, diminui a necessidade de banho. Higienização das patas com lenço umedecido ou lavar, né, caso ele vá para a rua. Isso você vai diminuindo a necessidade. Mas sempre que necessário, aí dá realmente o banho com a ajuda da família toda, né? Para quem não está acostumado, acaba envolvendo todo mundo. Tosar em casa é seguro ou isso realmente deve ser cortado nesse período? Deve ser evitado. A maioria dos tutores não tem prática nem o equipamento apropriado para isso, né? Então, uma pessoa que não tem o hábito, utilizando uma máquina de tosa, pode cortar o animal e aí gerar uma emergência, tem que levar para o veterinário. Então, tem que ser evitado. Algumas pessoas conseguem manter ainda, cortar os pelinhos ao redor dos olhos, né? Mas tem que tomar muito cuidado. Então, se a pessoa não tem esse hábito, é melhor que se evite. Deixa o pelo comprido mesmo. Sobre o estresse do animal, né? A gente está falando bastante isso, de que o animal pode ficar estressado. Isso é uma dúvida até que foge um pouco essa questão de quarentena, né? Acho que no cotidiano mesmo.
Como que esse estresse do animal pode afetar? Assim, que tipo de problema mais grave um animal estressado pode ter? Não sei se você consegue se aprofundar sobre isso, mas eu sempre tenho essa curiosidade, porque o animal fica estressado, mas até que ponto isso pode prejudicar ainda mais a saúde dele? Na verdade, o que mais acontece são os distúrbios de comportamento, né? Que ele começa a ter lambedura ou agressividade, às vezes agressividade no próprio corpo, arrancar os pelos, né? E o estresse crônico faz mal para a saúde de todo mundo, né? Todos os seres, tanto humanos quanto os animais. Então, começa a comprometer a imunidade, mas não é o mais comum, né? A gente vê mais alterações de comportamento e reações externas, né? A lambedura das patas, causando feridas, gatos que arrancam os pelos, alguns distúrbios de comportamento mais voltados a isso. E nesses casos, quando chegam a esse ponto, qual que é o procedimento? Tem como o dono em casa mesmo consegue reverter essa situação de estresse ou precisa mesmo de uma ajuda do veterinário? As situações de estresse ele conseguiria reverter, melhorar o ambiente, mas o animal, uma vez que tem alguma lesão, precisa ser avaliado pelo veterinário para tratamento específico. Também não adianta só tirar a causa do estresse, porque muitas vezes ele já tem a lesão formada e vai ter esse comprometimento, precisa de tratamento. Sim. Thelma, a gente estava conversando aqui antes de começar a gravação, né, sobre adoção. Esse ser um momento que a gente está mais tempo em casa e talvez vai ter um melhor período de adaptação para o animalzinho. O que seria a sua recomendação aqui para quem realmente despertou essa vontade de adotar um animal agora, porque está se sentindo sozinho em casa, quer um companheiro? O que precisa ser levado em conta, né? Tendo em vista que, eventualmente, a gente vai voltar para a nossa rotina normal. Na verdade é isso. É muito importante considerar primeiro, para a adoção agora, qual é a sua rotina real, né? A gente espera que isso acabe em breve. Então, para eu adotar um animal, eu tenho que considerar qual vai ser a minha rotina depois que acabar a quarentena. Qual é o tempo que eu tenho disponível, quantas pessoas vão ficar na casa depois, né, quando voltarem a trabalhar, quantas permanecem, e considerar toda a rotina normal para a escolha de um animal, com um perfil adaptado àquela família, naquela realidade. É legal que nesse momento de quarentena, com todos em casa, facilita a adaptação do animal adotado. Né? Então, o cãozinho tem mais tempo para conhecer a família. Sempre quando tem essa mudança de ambiente, os animais têm essa dificuldade até para conhecer, se adaptar a cada membro da família. Então, eu tenho uma adaptação muito melhor nesse momento de quarentena. Só que isso não vai ser a realidade para sempre. Né? Então, não adianta eu adotar um cachorro porque agora eu estou em casa e depois eu vou passar o dia todinho fora, o cachorro vai ficar o dia inteiro sozinho no quintal. Isso, né, para ele, não vai ser péssimo depois de voltar da quarentena. Então, considerar muito isso na decisão da adoção, mas aproveitar esse momento porque tem toda a possibilidade de ter uma interação melhor, um vínculo, uma formação de vínculo muito mais fácil com a presença dos tutores em casa nesse momento. Perfeito. Eu acredito também que sobre esse aspecto do animal em casa nesse período de adaptação, a palavra essencial seja adaptação mesmo, como você muito bem pontuou agora. Mas partindo do princípio de que a situação de quarentena ela não é definitiva, né? A gente vai voltar em algum momento à nossa rotina normal. Tem alguma forma de já ir preparando o animal para esse momento, quando a casa vai ficar mais vazia e ele não vai ter esse contato tão próximo com os donos? Na verdade, não dá pra gente ir preparando porque a gente tá junto, né? Não dá pra... olha, tô te avisando que daqui a pouco eu não vou estar. Mas a gente, no retorno, tem que ter muito mais paciência. Ele vai ter se adaptado já a uma nova realidade. E talvez tenha essa questão, né, de começar a destruir as coisas porque vai ficar sozinho, ou de ficar mais chateado. Então, intensificar as atividades de interação nos períodos em que estiver em casa, quando voltar, né, a trabalhar. Então, tá fora durante o dia. Eu voltei, eu
ter um tempo maior com esse animal, dar mais atenção, e ter muita paciência para esse novo período de adaptação. Talvez seja necessário reeducar o cachorro, por exemplo, que deixa de obedecer em algumas situações, mas é isso, todo mundo está se adaptando a essa nova realidade, né? Então, a gente, eles, todo mundo vai ter que se adaptar quando voltar, assim como a gente está se adaptando agora, que está tudo diferente. Vai ser uma realidade nova. Acho que até as pessoas que têm animais vão começar a sentir mais falta de estar com seus bichinhos, né? Depois dessa saída. Talvez em algumas situações seja até a primeira vez, né? Onde as pessoas estão conseguindo ficar tão próximo com o animal. Então, acho que, como vocês bem falaram, é todo um processo que vai todo mundo passar junto, né? Tanto o dono quanto o próprio animalzinho. Mas é bom que o vínculo se fortalece ainda mais, né? Então, vai ser melhor para todo mundo. Eu queria fazer uma última perguntinha aqui, a respeito dos animais que são abandonados, né? A gente viu algumas pesquisas em alguns lugares que cresceu o índice de animais abandonados nesse período. Se a gente encontrar algum animalzinho na rua, um cachorro, um gato, o que a gente pode fazer? Aqui em São Paulo a gente não tem estudos, né, que comprovem o aumento do abandono, mas sim as pessoas começam a se desesperar nessa situação difícil. É importante a gente ressaltar que abandono de animal é crime. Qualquer pessoa que presencie um abandono tem que denunciar para a polícia mesmo, é um crime federal. E a pessoa vai responder por abandono, pode até ser preso. O animal abandonado, ele acaba não tendo assistência, né? Então, aqueles que podem e puderem ajudar esse animal nesse período, se o animal tiver plaqueta de RGA, que é obrigatório por lei para todos os cães e gatos do município, se ele tiver com a plaquetinha no pescoço, essa pessoa identificando esse número, pode ligar para o 156 para fazer essa denúncia, né? E a gente vai identificar o proprietário e responsabilizar o proprietário. Caso ele não tenha perdido o animal, ele vai responder por isso. Mas os animais abandonados na rua não são recolhidos. Né? Então, aqueles que se sensibilizarem individualmente com algum animal abandonado recentemente, que puder ajudar, vai fazer um bem enorme para o animal e para essas pessoas. Acho que é isso. A gente quer perguntar mais alguma coisa? Não, pode encerrar, acho que eu não tenho mais. Você quer falar mais alguma coisa, Thelma, que você acha importante? Não, na verdade, acho que o que é importante é que as pessoas não acreditem nas fake news, não se desesperem em relação aos animais nesse momento, não tem realmente nenhuma comprovação de que eles possam participar da transmissão. Os animais têm que ser encarados como parte da família, né? Todo mundo está vivendo uma situação difícil, mas abandonar um animal nesse momento é ainda mais cruel do que aquilo que a gente já está passando, né? E aproveitar realmente esse momento, se você puder, estivesse pensando em adotar um animal, já estava pensando, aproveitar esse momento para trazer um novo cão, um novo gato para sua família. E é isso. Isso vai passar e todo mundo, a gente vai ficar bem, né? É muito importante. É isso. Perfeito. Obrigada, Thelma, por conversar aqui com a gente. É um assunto que a gente até estava comentando que a gente ficou feliz de poder falar sobre, né? Porque a gente fica tão imerso em assuntos tão pesados, é um assunto gostoso de falar e os animais trazem tanto bem pra gente. A gente te agradece por fazer parte desse programa. Eu que agradeço pelo convite. Obrigada, gente. E a gente espera que você em casa consiga colocar em prática todas as dicas que a Thelma deu aqui, tudo que a gente falou, porque a mensagem tem que ser essa mesmo, né? Nesse momento tão difícil, eu acho que os animais, eles podem ajudar, podem contribuir para que todo esse período de quarentena, onde as pessoas estão mais isoladas, possa ser contornado de uma maneira menos traumática, né? Acho que com menos danos possíveis. Obrigada a você que assistiu ou ouviu até aqui e até o próximo Acontece em SP. Se você quer adotar um animal doméstico, realize o agendamento pelo telefone 3397
8992 ou envie um e-mail para cosap@prefeitura.sp.gov.br. Repetindo, cosap, cosap@prefeitura.sp.gov.br ou então adoção@prefeitura.sp.gov.br.